Bom, pessoal, então para iniciar o vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios que a leitura traz, assim, bem por cima, tá? E depois a gente vai entrar nessas 10 sugestões de livros que eu trouxe para vocês hoje. Primeiro tópico importante é a gente entender que a leitura ela melhora o funcionamento do nosso cérebro, tá? São inúmeras pesquisas que a gente vê, tanto artigos científicos, que comprovam que ele aumenta nossas conexões neurais, né, no nosso cérebro, fazendo com que ele funcione melhor, tá? E como a gente estivesse fazendo ginastiquinha na cabeça, né? E melhorando o nosso desempenho. Uma outra habilidade que a gente desenvolve é a capacidade da criatividade, porque quando a gente lê livros de outros estilos, de outras épocas, com outro vocabulário, a gente desenvolve, por exemplo, a parte da imaginação, a gente imagina aquele cenário, né, como se a gente estivesse vivenciando, a imagem dos personagens, a gente cria os personagens na nossa cabeça, né, leva a um outro mundo e isso proporciona muitas conexões positivas no nosso cérebro. Outra coisa interessante também é que incita o nosso senso crítico. Não é qualquer coisa que vai nos convencer, porque a gente vai sempre estar se perguntando por que o mundo é desse jeito? Por que eu penso assim? Por que o fulano pensa assim? A gente começa a questionar a nossa vida, a sociedade, ou seja, a gente começa a desenvolver o senso crítico, então é muito importante porque a leitura ela vai introduzir realidades, épocas diferentes, por exemplo, né, através da literatura, trazer reflexões que a gente não ia ter, né, que nós não teríamos se a gente ficasse sempre presos ali no cotidiano, na nossa rotina, então ela nos transporta para outros mundos, por isso que a leitura é tão importante na nossa vida, né? E assim, fora que ler abre a nossa mente, a gente pode se tornar uma pessoa melhor, a gente pode lutar por causas sociais, ter menos preconceitos, aceitar mais as pessoas como elas são, né? Porque a gente vai ver que o mundo é muito diverso, né? A leitura te abre um mundo, né? Te abre um leque para você enxergar diferentemente, muito legal assim, todos esses benefícios que a leitura traz para nós. E outra coisa que a leitura promove na nossa vida é a questão da empatia, né? Que falta muito ainda no nosso mundo, né? Pessoas que são empatas às outras. Consiste basicamente em compreender, se solidarizar emocionalmente com outra pessoa, né? Se colocando no lugar dela, entendendo coisas que talvez você não passou, mas a pessoa está passando naquele momento. Um estudo publicado na revista Psychology Today provou que a leitura tem esse efeito, né? Ela aumenta a nossa capacidade de ter empatia pelo outro. Então a razão, né? Porque quando a gente está lendo, a gente se conecta com a realidade dessa outra pessoa, mesmo que seja fictícia, mas a gente pode ver como que aquela outra pessoa ela vive, quais são os contextos que ela vive, os pensamentos que ela tem, né? E aí a gente se coloca no lugar dela. Então aí nesse momento que a empatia ela é desenvolvida. Então esse tipo de sentimento pode ser que nós também tenhamos um sentimento parecido. Então a gente se torna pessoas empáticas uma com as outras. Seria muito bom se o mundo inteiro praticasse a empatia, porque ela é muito importante. Então, a leitura promove, sim, pessoas que têm mais empatia. E para finalizar, a leitura, para mim, ela é fundamental, porque a gente conhece outros mundos, outras pessoas, outras realidades. A gente, biografias, por exemplo, né? São vários estilos, gêneros diferentes. Então, talvez se você não goste de romance, mas tem outros gêneros ali que você pode ler, né? De autoconhecimento, autoajuda, livros de ficção científica. Enfim, gente, N livros, né? De vários estilos a gente tem hoje. E eu percebo também que nós, professores, né, da área da educação, nós temos que sim reforçar a importância, né, da leitura, porque além de nos ajudar como pessoa, ela nos faz evoluir, né, como seres humanos. E a gente sempre tem gente que está produzindo, tem materiais muito bons, né, hoje. E eu acho que nós temos que sim desenvolver a leitura dos nossos alunos. Então agora eu vou trazer para vocês sugestões de alguns livros, tem muitos outros, infinitos, né? Não acaba a lista de livros infantis, enfim, disponíveis. Trouxe alguns assim para vocês conhecerem. Bom, pessoal, vamos começar então. Eu separei 10 livros aqui que eu acho super interessante trabalhar em sala de aula e como bônus eu trouxe uma coleção também, que faz parte da coleção da minha mãe, mas que ela trabalhou bastante comigo e com a minha irmã quando a gente era mais nova. Minha mãe também é professora, tá? E alguns eu acho que são mais pro fundamental, final do fundamental dos anos iniciais, e outros mais primeiro e segundo ano, tá? Esse aqui achei muito interessante, trabalho com ele há algum tempo, que é quem está passeando pelo campo, esse aqui são mais com os menores, tá, gente?
Ele é tipo um quebra-cabeça em formato de livro. Então você tira aqui, ó. E aí ele dá os dois, vai contando a historinha, né? E depois você monta o quebra-cabeça, tá? A historinha é bem curtinha também, não demora muito tempo. E a editora é todo o livro. Depois eu vou montar e eu coloco a fotinha pra vocês, tá? Vou montar os dois pra vocês verem. É um livro bem legal, dá pra trabalhar com os pequenos, acho que eu com o primeiro ano, com pré-escola. E eles adoram, né? Porque forma, né, os dois personagens, então é um livro muito legal de se trabalhar. Outro livro que eu vou indicar pra vocês também, João, preste atenção. Ele aborda assim mais sobre o contexto da educação especial, né? Ele fala sobre o João, que tem dislexia, e aí ele vai falando, né, essa questão de como que foi que a professora, ele tirava notas baixas, a escola, os alunos chamavam ele de burro, e aí ele ficou muito triste porque ele não conseguia atingir nota, ele sempre estava atrasado, as letras ficavam todas bagunçadas, e aí ele fala como ele superou essa dificuldade, né, através de uma professora, da psicóloga. Então eu achei é muito legal para trabalhar com as crianças, ainda mais se você tiver algum aluno que passa por esse tipo de dificuldade, né? Eu acho interessante trabalhar com eles. Gente, eu gosto muito do assunto de biologia, eu acho que isso enriquece porque as crianças gostam, né, assim, dessa parte das ciências, descobertas e tal. Esse livro aqui é o da coleção Ciclo de Vida, tem dois que eu vou falar, que eu acho super legal, que é De Semente a Girassol e De Lagarta a Borboleta, para trabalhar os ciclos, né? Então, é um livro que ele é da editora Zastras, tá? Mas, nossa, ele é super bacana, ó. O que é o girassol, a história, a semente, tá vendo? Então ele vai tratando, não sei se tá dando pra... Depois qualquer coisa eu coloco pra vocês. Sobre todas as fases. Acho que ele também é super bacana quando você estiver abordando isso em sala de aula, trabalhar com eles, tá? O outro também, que é de lagarta borboleta, dá uma olhadinha. Ele também vai trazer esse ciclo, né? O que é borboleta, a história, né? A eclosão dos ovos, mantendo-se viva, tá vendo? E ele é bem colorido, bem ilustrado, ó. Então dá pra trabalhar bastante coisa com as crianças. Gente, esse aqui, acho que muitas professoras conhecem, o pessoal da área da educação, mas Menina Bonita, do Laço de Fita. Se eu não me engano, gente, tem até PDF, tá? Se alguém quiser depois, eu posso disponibilizar. Eu acho que eu tenho ele em PDF. Ele é uma história muito bonitinha, né? Que conta a história dessa menina linda, né? Que os olhos dela pareciam as duas azeitonas, e ele vai ilustrando, né? Então eu acho assim, é da editora Ática e da Ana Maria Machado, né? Incrível essa escritora. Então é um livro que eu também super recomendo para trabalhar em sala de aula. Ai, gente, esse aqui é um dos meus favoritos, tá? Eu gosto muito A Galinha dos Ovos de Ouro. É um livro meu, na verdade, quando a gente era criança. Então esse livro aqui, ele tem muita história. Tanto pra vocês verem, ó. Thalita Sgobi Martins, meu nome. E tem até tá de caneta colorida, né? Ele é um livro que conta, eu adoro, eu sempre gostei muito dessa história. E a ilustração dele, ó, é muito bonita, tá vendo? Os desenhos. E a história também envolvente, embora pequenininho, né, ele é um livro que dá pra você trabalhar várias português, dá pra trabalhar várias questões com ele. Esse aqui também é um livrinho meu, ó, João e Maria, tá com o meu nome aqui. A gente ganhou também quando eu era criança, e é um livro que eu gosto bastante também, ó, as ilustrações, eu acho bem legal. Assim. Cada clássico tem a sua releitura, né? Mais um livrinho também, Cada Família de um Jeito, da Aline Abreu. Acho muito interessante, né, para abordar a questão da família, né, de respeito, né? Então eu acho que é um livro, assim, muito legal pra gente trabalhar, né, na atualidade. Aqui, ó, questão de localização, né, onde você mora. Ele é lindo, gente. É um livro que eu super gosto de trabalhar e depois eu posso deixar pra vocês a descrição, tá? Os nomes e os autores. Bom, gente, agora eu vou falar de uma coleção super especial, que é essa coleção aqui Pelo Avesso, que é minha mãe que comprou há muito tempo, a gente era criança ainda, tá? E é da editora Brasileitura. E é um livro, assim, que eu e minha irmã, a gente leu demais, assim,
Eu acho que o que mais a gente leu foi esse aqui, Quem Parte Reparte, porque eu e minha irmã a gente brigava muito por pedaço, por tamanho de comida, e ela tem mais, eu tenho menos, eu quero primeiro. E aí eu posso depois até um dia ler pra vocês, tá? Mas ele é muito legal. Essa coleção ela trabalha com vários aspectos da parte de desenvolvimento mesmo das crianças no sentido de repartir, de agressão, e é muito legal. Vou ler alguns títulos para vocês verem aqui da coleção. Pera aí. Deixa eu abrir aqui. Ó, por exemplo, esse aqui. Irmão podia ser a pilha. Bonzinho, mas nem tanto. Lembranças são como o vento. Dá bolsa e segura a alça. Rejeitado é aquele que abusa. Nem sorte, nem azar. Paulinho, quantas horas da Silva. O burrinho que queria ser cocheiro. Bagunça é bom, mas tem hora. Amizade. Cada macaco tem um galho que merece. E o Quem Parte Reparte. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre do Quem Parte Reparte. Porque é parte de uma história pessoal nossa, né? A gente, quando era criança, minha irmã, a gente brigava muito por comida, por tamanho, enfim, né? Acho que muitos irmãos aí vão se identificar com isso. Eu quero primeiro, não, eu quero, vou escolher e tal. E minha mãe comprou essa coleção e ela trabalhou com isso com a gente. Ela foi no fórum em São Paulo, e aí lá eles estavam vendendo vários livros e ela viu essa coleção e chamou muito a atenção dela porque ela tinha esse problema comigo e com a minha irmã. E ela começou a trabalhar essa questão. Uma reparte, né? Parte a comida e a outra escolhe. Então a que estava repartindo nunca ia pôr mais ou menos para o prato dela, porque quem ia escolher era outra pessoa. E ele vem de uma forma bem lúdica, assim, bem legal. Mostra os conflitos, enfim, e como a mãe tentou superar isso. Posso ler um dia pra vocês, porque eu achei um livro muito legal. E é um livro que dá para trabalhar várias coisas. Toda essa coleção aqui, né, que chama Pelo Avesso, da Brasileitura, dá para trabalhar várias. Cada livrinho tem uma temática diferente de enfrentamento dessas questões de indisciplina, né, que acontecem, tá? Em sala de aula, enfim. E eu acho que é isso. Bom, gente, a questão dos livros, então, assim, você tem vários livros, né? Eu dei só algumas sugestões aqui, de que alguns que eu trabalho, mas tem vários livros por aí que, dependendo do assunto que você estiver trabalhando, você pode abordar. Eu acho que a leitura é imprescindível, tanto pais trabalhando com os filhos, professores com seus alunos, né? A gente precisa também exercitar a leitura, ler as coisas que a gente gosta, né? Muitas vezes a gente não tem tempo, mas a gente tem que achar esse tempinho para ler. Eu trouxe só algumas ideias aqui que a gente tinha e falei, vou bolar alguma coisa legal. Mas, assim, são inúmeras sugestões que existem por aí. E também as fases, né? Eu mostrei algum para diversas fases. Mas a gente tem, por exemplo, mais para o público do ensino infantil, depois para os anos iniciais, né, que é o fundamental de primeiro a quinto ano, e depois a gente tem de sexto ao nono, enfim. Então, mesmo, por exemplo, dentro dos anos iniciais, a gente tem alguns livros que a gente trabalha mais com primeiro e segundo, mais com terceiro, quartos e quintos. Então, essa evolução a gente vai trazendo aos poucos. Eu gosto muito de trazer também livros que envolvam as crianças. Por exemplo, quartos e quintos anos, a gente trabalha mais com uma leitura corrida do livro. E é muito legal. Eu fiz num projeto que eu dei aula em 2018, se eu não me engano. A gente trabalhou com a leitura daquele livro Viagem ao Centro da Terra, do Verne. E foi muito bacana, porque as crianças elas nunca tinham visto daquela perspectiva. E como eu já tenho uma formação também de geografia, então eu fui trazendo alguns elementos para eles que eles e aí, às vezes, eu pausava e explicava o porquê daquele contexto. Então, foi super interessante, as crianças amaram. Então, acho que foi bem legal, assim, nessa parte, sabe, de trabalhar com isso. Também quero aproveitar e deixar um abraço aqui para todos os meus alunos, meus ex-alunos, ainda que a gente se encontra por aí. Quero deixar um beijo bem grande, que vocês estejam aproveitando bem e que vocês estejam bem aí na quarentena. E em breve nós vamos estar juntos. Mil beijos, tchau, até a próxima!